Rose, para encerrar aqui, ontem nós abordamos a questão da Justiça Federal extinguir a ação que pedia a responsabilização do ex-ministro Eduardo Pazuello, do ex-secretário de Saúde Marcelo Campelo, aqui do Amazonas, né, secretário de Saúde, e de outras pessoas por causa da crise do oxigênio. Era uma ação do MPF, que foi impetrada na Justiça Federal, pedindo a responsabilização, enquadrando na lei de improbidade administrativa. E aí a gente trouxe ontem aqui na coluna este assunto, explicando para o nosso ouvinte que eles não foram inocentados. Não foi isso que aconteceu, é que a ação foi extinta porque não se enquadrava ali na lei de improbidade administrativa. E você trouxe aqui para a gente o comentário de que o MPF errou no pedido e que não descartava uma nova ação para responsabilizar essas pessoas. E aí o Ministério Público Federal reagiu, né? Falou aqui com a gente vai trazer aqui a ponderação em relação a isso. Sim, a gente tem uma nota, recebemos uma nota do Ministério Público Federal fazendo uma crítica ao nosso título e ao nosso conteúdo, e a gente não tem problema algum de expor esta nota e, na sequência, apresentar também, novamente, as informações que não são informações públicas, que não são informações que são de análise profunda, não, elas são bem óbvias até, mas vamos ler a nota aí do Ministério Público Federal. Vamos lá, tem aqui, ó. O Ministério Público Federal esclarece que é inverídica e infundada nos fatos a afirmação veiculada pela Band News Manaus de que o órgão errou no pedido referente à ação civil de improbidade em que processou gestores públicos pela crise de falta de oxigênio vivenciada no Amazonas durante a pandemia de Covid-19. Conforme divulgado em nota enviada à imprensa no dia 10 de maio deste ano, a ação do MPF foi apresentada à Justiça em abril de 2021, quando a Lei de Improbidade Administrativa ainda enquadrava, entre as condutas ilícitas de seu artigo 11, as ações praticadas pelos réus. O inciso 2 desse artigo, no qual estava baseado o pedido da MPF, considerava ato de improbidade administrativa, aí tem aspas aqui, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, fecha aspas. Ocorre que em 25 de outubro de 2021, portanto, já com a ação do MPF em andamento, foi promulgada a Lei número 14.230/21, que alterou dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, inclusive esse inciso do artigo 11, inviabilizando a condenação por improbidade administrativa neste caso. Não há, portanto, que se falar em erro por parte do MPF no pedido, quando a cronologia dos fatos demonstra que a extinção do processo se deu em razão da reforma legislativa ocorrida após a apresentação da ação. O órgão reforça, por fim, que analisa o caso sob o aspecto dos direitos fundamentais, considerando, entre outras possibilidades, a caracterização de dano coletivo que pode gerar responsabilização e se coloca à disposição da imprensa para esclarecer com transparência e seriedade eventuais dúvidas a respeito do caso. Essa é a nota enviada pelo Ministério Público Federal e a gente lê na íntegra aqui, como a Rosiane falou. A gente não tem problema em ler a nota e agora a gente faz também a ponderação, não é, Rose? Rafael, equivocada, inverídica e infundada é esta nota do Ministério Público Federal, bem como a acusação levantada pelo Ministério Público Federal contra os gestores estaduais e federais em relação à crise do oxigênio. Mas ela não é, neste sentido, equivocada, inverídica e infundada em função de eles serem inocentes. É porque o Ministério Público Federal não comprovou o dolo. Ele não apresentou as provas inequívocas da culpa do dolo provocado na omissão ou na ação destes gestores durante a crise do oxigênio. E isso, Rafael, essa nota do Ministério Público, ela não é só isso tudo que eu falei, ela também é uma tentativa muito infeliz de nos intimidar e tentar descredibilizar o nosso conteúdo jornalístico. E aqui a gente faz jornalismo, a gente relata fatos e a gente emite opiniões, sim, mas com base também na interpretação de fatos. Veja bem, as informações que nós trouxemos aqui, a opinião que nós demos em relação a essas informações, elas estão colocadas com base na própria decisão do juiz, que decidiu não aceitar o pedido do Ministério Público em relação a esses gestores. Eu vou ler aqui o trecho da decisão, deixei ela aberta aqui, mas acabei fechando. Deixa eu abrir aqui, que é necessário, Rafael, ler detalhadamente, para que não reste dúvida, que o que está acontecendo aqui não é uma tentativa de sair brincando com o jornalismo que a gente faz.
Claro, a gente faz um jornalismo bem apurado, jornalismo de informações precisas e de análises com muita responsabilidade e com critério aqui também. E é claro, obviamente a gente vai trazer a posição, a resposta, como a gente trouxe agora, porque assim manda o bom jornalismo, mas também isso não nos furta a possibilidade de trazer explicações e trazer análise, né, Rose? Por isso que você tem aí tudo muito bem embasado para falar. Vamos lá, é decisão do juiz, está escrito aqui, olha. Decido, rejeito a preliminar de conexão da ação, ele dá o número da ação, da primeira vara, uma vez que possui objeto totalmente diferente do presente feito, consoante a respectiva petição inicial, sem guardar relação direta com a responsabilização do ato de improbidade administrativa. Ele faz uma série de citações do que é a acusação, mas que ela não guarda relação direta com a responsabilização do ato de improbidade administrativa. Ele, inclusive, o juiz cita uma manifestação do Ministério Público a respeito da nova lei, que o Ministério Público Federal diz que não errou porque tem uma nova lei. A lei mudou e aí, portanto, essa acusação que eles levantaram cai, né? O inciso 2 do artigo 11. O juiz, na sua decisão, disse, olha, inicialmente, recordo que antes mesmo das modificações promovidas pela Lei 14.230, 2021, foi aprovada em outubro, né, passou a valer a partir de outubro do ano passado, na Lei de Improbidade Administrativa, a jurisprudência já sinalizava quanto à natureza diferenciada na ação de improbidade administrativa, em relação às demandas puramente civis. Aí faz uma série de outras citações. Está na decisão do juiz e também, embora fuja, né, talvez ao senso comum, não é algo de muita profundidade, não. Essa lei foi alterada, Rafael, para dar para explicitar melhor a obrigação do Ministério Público de comprovar, trazer provas irrefutáveis individuais em relação ao que ele acusa. As pessoas que são acusadas, uma investigação profunda, e o Ministério Público Federal, todos os ministérios públicos, eles têm uma série de instrumentos e possibilidades de fazer esse levantamento, porque não é assim chegar, olha, você tem culpa, você é governador e se vira aí para se defender. Não é desse jeito, porque essa lei de improbidade administrativa, ela traz sanções muito sérias, perda de direitos políticos, uma série de sanções que são de extrema gravidade para o cidadão. Então, ela não exige a partir da mudança da lei. O juiz diz aqui, ela exige já desde antes. Essa mudança, ela veio no sentido de fortalecer esta obrigação do Ministério Público. E onde está a comprovação do dolo? É isso que o Ministério Público tem que explicar, ou não explicar, na verdade, tem que trabalhar e apresentar para que essa questão toda não fique impune. Foram muito graves, a gente falou e falou diariamente, e todo mundo sabe, todo mundo viu, muito grave o que aconteceu nessa cidade para se terminar com impunidade, né? Com impunidade ou com essa tentativa de justificar o injustificável, né? Nesse caso aí do Ministério Público Federal, que não aceita questionamento, pelo visto, não quer ser questionado, né? Mas o que acontece, Rafael, em relação à lei de improbidade administrativa, é que a lei de improbidade administrativa ela não se resume ao inciso 2 do artigo 11, que o Ministério Público alega e fala, e é verdade, foi alterado, ele deixou de existir no termo explícito, né, nessa expressão que é colocada dele, mas a lei de impunidade, de improbidade administrativa, ela não se resume a esse inciso. Ela tem uma série de outras possibilidades de recursos para que o Ministério Público utilize a lei de improbidade para responsabilizar gestores que tenham cometido atos criminosos em relação às questões civis. É isso que está exposto. Na sentença do juiz, inclusive, ele diz isso com clareza. Ele não fala assim, olha, eu não estou dizendo aqui, Ministério Público, que você não pode entrar com uma ação, que eles não possam ser responsabilizados civilmente a esse respeito. Aqui, ó. Ademais, o julgamento da presente ação não possui o condão de interferir nas demandas relacionadas à responsabilidade civil do Estado pelos eventuais danos causados naquele evento, uma vez que a culpa, sentido amplo, dos agentes públicos envolvidos, não integra a equação da responsabilidade objetiva. Há uma outra série de possibilidades. Portanto, essas informações que o Ministério Público alega infundada e verídica, elas não correspondem com a verdade.
não correspondem com a verdade. E o que nós fazemos aqui é jornalismo, é relatar. A gente não tem obrigação alguma e jamais. Pelo amor de Deus, a essa altura do campeonato, eu vou virar reprodutora de release. Não, isso não, para ninguém. Tampouco para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal não tem como objetivo e como função dar título para a matéria. Dar título para a matéria de coluna opinativa. A obrigação do Ministério Público é investigar, é aprofundar essa investigação, é detalhar essa investigação para evitar que mais uma impunidade, a das mais graves, se estabeleça nesse Estado. E assim, Rafael, é complicado falar desse assunto porque, assim, é interessante você observar que até aquelas instituições ou aquelas pessoas onde as pessoas guardam uma maior expectativa, né, de compromisso, de seriedade, de respeito a essa sociedade democrática, elas apresentam outros elementos, infelizmente, que causam decepção na gente, né? É como se fosse uma casta, isso? Não pode ser questionado, porque é o Ministério Público Federal. Só pode questionar político, deputado estadual e vereador. Por que não pode ser questionado? Se fosse pelo menos a primeira vez que houvesse essa possibilidade de questionamento em relação à atuação do Ministério Público, não estou nem lembrando aqui a série de situações que a gente não viu terminar com a punição, com a correta punição, estabelecimento da lei, das operações que viraram show em manchetes de jornais, Operação Mercúrio, Saúl, Albatroz. O que aconteceu com aquilo tudo? Apresenta uma ação a um festival de fotos das pessoas algemadas e depois vai tudo prescrevendo, vai tudo perdendo, a ação vai sendo arquivada e tudo mais. Mas por que isso acontece? Por que isso colabora para essa sensação de impunidade da sociedade? É porque há algo que não está sendo feito da forma correta, né? A própria mudança na lei, ela vem com essa proposta. Olha, Ministério, isso já era uma jurisprudência, isso já era um entendimento dentro das cortes, das mais altas cortes de justiça do país, mas ainda havia ações sendo promovidas sem a comprovação do dolo. E aí a lei vem fortificar esse entendimento. A gente pode, inclusive, trazer, num outro momento, depois que a gente cumprir as nossas próximas pautas de entrevista, um debate com juristas, e a gente tem muitos juristas capacitados e até a possível participação, se quiserem, de membros do Ministério Público, estadual e federal. A gente não cansa de convidá-los, eles aqui não aparecem, porque não querem ser questionados, eles querem falar por release. E agora eles querem dar título de matéria, quando, na verdade, a obrigação deles é bem outra. Eu vou te falar o que é notícia infundada e inverídica, Rafael. Em 2017, saiu uma informação que foi parar no New York Times. Circulou e chocou todo mundo de um possível massacre em terra indígena aqui no Amazonas. Sabe de onde saiu essa informação? Do Ministério Público Federal. É isso. Aqui não, aqui é apuração, há dados jornalísticos, opinião baseada em fatos. E a gente também exige respeito. Porque você sabe também, Rafael, que um dos principais problemas que é apresentado no relatório da Federação Nacional de Jornalistas, da ABRAGE, é a tentativa de ataques à imprensa e aos jornalistas, está a tentativa de descredibilizar a imprensa. E o que é essa nota do Ministério Público, se não uma tentativa de nos intimidar e descredibilizar o nosso conteúdo? Veja bem, essa atuação da sociedade em relação ao jornalista, ela não está limitada, embora seja muito simbólica, ao presidente Bolsonaro. É um método, é uma forma de reação de que essas pessoas não sejam questionadas. Ora, ninguém está vendo elas como deuses, elas são funcionários públicos normais. Elas devem ser respeitadas e também podem ser questionadas. Isso não é ofensa, não. Isso é normal. Elas precisam se acostumar, né? Sair dessa casta. Acontece que aqui no Amazonas parece que há um grau maior de que vai todo mundo tirando uma média muito ruim dessa elite, né? Que quer ser bajulada, não quer conviver com o jornalismo, não quer ouvir críticas, né? Não quer ir para o debate, quer ser só elogiada, quer ser só ouvida, né? Quando entra com alguma ação, como se fosse só uma promoção de vaidade. Não é isso, a coisa é muito séria, os fatos são muito sérios, eles precisam ser relatados e tratados jornalisticamente, e o Ministério Público Federal precisa aprender a respeitar o trabalho da imprensa.
Muito bem. Uma aula de explicação da Rosiane Carvalho aqui na Coluna de Política, trazendo, inclusive, os dados da sentença e provando, por A mais B, que não tem nada de infundado e nada de equivocado no que nós trouxemos aqui no nosso conteúdo jornalístico. E é claro que fica o espaço aberto para que o Ministério Público venha aqui e participe de um debate, como a Rosiane sugeriu, para falar dessas questões. Porque essas instituições precisam sim apresentar um bom trabalho para a sociedade. Não comigo. O nosso trabalho é de ficar confrontando. Você vê como a gente faz entrevista, vejo algumas pessoas virem questionar, mas você não foi para cima, não foi para baixo, não foi para não sei aonde. O trabalho de jornalista não é esse. O trabalho de jornalista é trazer fato, relatar fato, confrontar os dados. A gente quer que as pessoas saibam o que está acontecendo. E o trabalho desses políticos, dessas autoridades, sejam elas por meio de mandato eletivo, sejam elas por meio de concurso público, mas são todos funcionários públicos, o mandato deles é trabalhar e mostrar resultados. E eles também podem ser questionados. Simples. Perfeito. Muito bem colocado, Rose.